gente tem uma frase aqui no colégio, inclusive estampada na nossa parede, que a educação ela não muda o mundo, ela muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Ana Márcia. Luiz Carlos. Eu tenho 62 anos de idade. Eu nasci em BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, eu sou a Gabriela, né? Hoje eu sou coordenadora pedagógica do Colégio Baiano Santos. Estamos aqui, a gente faz com muito gosto, a gente gosta muito do que a gente faz. Eu sou apaixonada por essa profissão. Eu sempre quis uma escola família, uma escola que tivesse uma pegada de o aluno se sentir em casa. É interessante assim, que a história que eu tenho era que eu não gostava muito de estudar, sabe? Eu era um cara danado. Eu sempre fui educadora e trabalhava na prefeitura, né? E um dia ofereceram para o meu marido uma escola. Era uma escola, né, do meu irmão e da minha cunhada. E eles cansaram de mexer com educação há 23 anos atrás. E a minha esposa é da área de educação e eu comprei a escola para que ela tocasse a escola, né, que ela fosse em frente com a escola. A minha história com o colégio ela começou ainda muito pequenininha, quando eu nem imaginava que eu ia ter um amor pela educação, né? Aí ele perguntou para mim, você anima? Aí na mesma hora respondi que sim, saí da prefeitura e vim para cá. Meus pais, quando eles compraram o colégio, eu tinha apenas 6 anos, então eu vim para estudar aqui no colégio. E eu cresci dentro dessas paredes, eu cresci dentro desse colégio. E a vida foi me levando para outros caminhos que não eram o caminho da pedagogia. Até que eu continuava frequentando aqui dentro, sempre auxiliando meus pais, mesmo já tendo formado, e eu comecei a ir tomando amor, principalmente pelas crianças, pelos adolescentes, até por ser jovem, e entender um pouco das dores ali do adolescente, entender um pouquinho, assim, ter mesmo um amor por crianças, e eu fui começando a gostar cada vez mais, a me envolver nos processos cada vez mais, a questionar. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, então a questionar alguns dos processos. Será que a gente não consegue fazer um pouquinho diferente? Será que a gente não consegue tentar olhar por este outro ângulo, né? Na verdade, a gente tem passado por uma reformulação com a chegada dos meus filhos para a diretoria, né? Eles chegam com novas ideias, né? Com novas tecnologias, né? Então, embora antes eu tivesse uma empresa de informática, mas era diferente do que está hoje, né? E assim, a chegada deles, nós percebemos uma necessidade de mudar alguns processos. Uma empresa familiar, onde todo mundo, a minha porta está aberta para todo colaborador, às vezes ela pode continuar aberta com mais regras. Então, a gente sente que a gente permitiu muitas coisas que era muito de coleguismo, de amizade, mas que às vezes profissionalmente isso interferiu. Então a gente está passando por um reajuste, um alinhamento de conduta, né? Isso começando por um manual. Isso pode e isso deve ser evitado. Eu acho que como gestão, até porque a empresa foi crescendo a quantidade de funcionários. Começamos aqui com 18 funcionários e hoje são 65. Então, assim, não dá para gerir da mesma forma. Enquanto todo mundo era seu amigo, saía para tomar uma cerveja com você frequentava a casa dele, ele frequentava a sua. De repente começa a chegar pessoas e você já não consegue frequentar a casa de todo mundo e nem todo mundo a sua. Então, a gente vai criando regras, né? Disciplina, para que a empresa funcione de uma forma que realmente o melhor seja feito. Hoje a gente tem uma subdivisão, né, com a Gabriela Baião, que ela é coordenadora geral. Nós temos o Breno, que é o gerente financeiro. Nós temos o Pedro, que é o gerente administrativo. E nós temos a Isabela Baião também, que está cuidando da parte comercial, né? Ela faz a parte de rede, de internet nossa. Apesar de ser uma escola e o foco ser pedagógico, não existe escola sem financeiro, não existe escola sem gestão, não existe escola sem cantina. A educação ela evoluiu. Quanto mais parcerias você tem
com sistemas, sendo ele administrativo, pedagógico, de controle de cantina, de lanche, de sistema de bilíngue, por exemplo. Isso tudo tem que ser colocado no radar. Nossa escola hoje ela tem várias parcerias. Nós temos o sistema bilíngue. Então, assim, nós temos 5 aulas de inglês por semana, uma todo dia. Nós temos um sistema de leitores, né, de livros que são digitais e físicos. Então a gente entende que não deve deixar de existir o físico, mas o digital é muito importante, porque ele abre um leque muito grande. Então é preciso buscar parceiros. Né? Eu, por exemplo, no momento eu estou buscando parceria de marketing digital. Então, é uma luta, porque não é tão simples. Não é só abrir e ligam 20 pessoas e fecha com o que for mais barato. Não quer dizer que esse for mais barato, entenda do nicho que é escola. Então, o cara que é marqueteiro de banco, ele é diferente do cara que é marqueteiro de escola, que é diferente de marqueteiro de restaurante. Então, se na minha escola eu tenho pedagógico e tenho também um restaurante, então talvez é um marqueteiro mais especial. Então, esse marketing, né, ele é fundamental, porque sem marketing, quem não é visto não é lembrado. Né? Então, nós estamos começando uma pesquisa, é uma metodologia do funcionário, do colaborador, ele dizer o que ele sente da empresa. Ele propor o que ele quer de mudança para a empresa. E uma vez aprovada essa mudança, a mudança vai ser apresentada. Como eu falei muito no início com relação ao aluno, o aluno ser o protagonista, do administrativo, pedagógico, o professor e os colaboradores do administrativo precisam ser protagonistas também. A ordem ela não pode vir de cima para baixo. Ela tem que ser criada, consensualizada e implementada. Nós temos um departamento aqui que chama SOI, né? Que é Serviço de Orientação Educacional, que é uma psicóloga. Que o aluno, quando ele é retirado de sala por indisciplina, por exemplo, ele não é atendido para ser punido. Ele é atendido para ser ouvido. Por que você está conversando? Por que você não fez para casa? Por que você agrediu um colega? Você desrespeitou um colega? Por que você gritou? Então, assim, isso tudo a gente está atento a. Vai, rapaz. E aí? Baixa. Vai. Tudo bem, amor? Aqui é onde TV, grava os podcasts, faz tudo aqui. É livre para o aluno, porque tem aluno que gosta disso. Né? Então, ele está gravando podcast, pega um assunto, por exemplo, qualquer, ele grava o podcast. E é interessante, na hora que você começa a falar, você começa a querer viver aquilo que você fala. Então, acho que a gente pega temas, por exemplo, violência na escola. Então, eles começam a gravar e pesquisam sobre, e aí você evita a violência dentro da sua escola, porque quando você estuda violência na escola, ninguém quer violência na escola. Além de educar no que tange a pedagogia, é educar para a vida. Eu trouxe para a escola a minha vida, né? Porque eu sou uma pessoa extremamente católica. Eu e minha esposa trouxemos para a escola a questão de Deus. Do respeito. Nós temos grupo de jovens, por exemplo, aqui. Ele não fala de religião, mas ele fala de respeito, ele fala de Deus. Ele fala de caridade, de sentimento mesmo, entendeu? Eu até me emociono assim, orgulhosamente de falar que a gente tem uma carteira de juventude na mão que a gente se sente responsável por dar formação para eles. Se o menino é um aluno que não tem respeito em casa, ele vai ter respeito aqui? Se é um menino que não tem limite em casa, ele vai ter limite aqui? Então a gente tem que trabalhar muito próximo da família. E tem que falar a mesma linguagem. E a gente percebe que às vezes a família quer terceirizar esse trabalho para a gente, que não deveria. Existe uma transferência muito grande das famílias hoje em dia. Sabe? Eles querem que alguém eduque para eles. E eu percebo isso muito claramente quando eu vejo o ex-aluno meu matriculando o filho aqui na minha escola. Eu já tenho, a gente explica, de netas, né? Então, o que a gente faz é trazer a família para dentro da escola.
É no trabalho para eles, ele avalia. É no trabalho de campo, se você quiser ir, você pode ir. Tem família que vai no trabalho de campo com o filho. Tinha uma família aqui, né, Mabê? Que ela ia com a filha. Ela era insegura, a filha não ligava. Então, assim, que escola que deixa no troço desse? A gente tem essa coisa de valorizar a família, de trazer a família aqui para dentro. Na nossa moça cultural, a pontuação não é só do professor, não é só da equipe pedagógica. Os pais vêm aqui, avaliam o trabalho do filho e é feita uma composição de nota em cima da pontuação que os pais dão para o filho. Nossas próprias festas, né? O Clubinho das Mães, a Festa das Mães, por exemplo, é uma festa mesmo. Os pais vêm e ficam aqui 4, 5 horas, almoçam por aqui. A festa junina, são 12 horas de festa junina, começa às 10 da manhã, vai até às 10 da noite. A família sempre presente. A gente não tem um projeto que a família não esteja inserida. Por quê? É importante para que os pais conheçam os pais do coleguinha do filho dele. Porque se constrói assim a família, né? Até com quem que o seu filho anda, é bom você saber qual é o perfil familiar. Nossa, você não tem noção. Às 10 da noite, fecha-se a escola, todo mundo vai embora, seja o que Deus quiser. No outro dia, vê o que sobrou. Nossa Senhora. A adoração. Quando a gente pensa em escola, a gente pensa em muitos processos, muitos projetos e tudo acontecendo ao mesmo tempo. A escola ela não para, eu não posso, às vezes, começar um projeto e parar a sala de aula. Então, tudo que se inicia, às vezes, tem outra coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sistemas, né? Por exemplo, nós temos cantina, agora nós temos restaurante na cantina. Então, tem peso, o próprio portal de aluno, acadêmico, a diretora, coordenadora geral deve falar sobre isso, né? E a gente tem também até a própria parceria com o Esponte, no sentido de nos auxiliar, porque os nossos processos precisam ser informatizados. E por mais que a gente diga que é igual, cada diretor tem uma visão de como ele quer a empresa dele. Então, algumas particularidades precisam vir com uma alteração do Esponte, exatamente para atender um certo regionalismo, sabe? Nós falamos aí de, às vezes, 400, 800, 1.000 alunos, 2.000 alunos, então a gente trabalha com um volume de informação muito grande. E é humanamente impossível dar conta de tudo quando a gente pensa no manual, quando a gente não pensa em ferramentas. Então eu acredito que uma empresa de gestão como o Esponte, ele auxilia muito todo mundo que está relacionado à educação. Quando a gente pensa em educação, eu não posso pensar só no aluno, eu preciso pensar no aluno, no professor, no coordenador e no pai. Então o Esponte ele é uma ferramenta muito completa nesse sentido. Ele tem informação para que o aluno consiga acompanhar suas notas, seus conteúdos, suas frequências, sistema de biblioteca, né, tudo ali em um só lugar. O pai consegue acompanhar porque a escola ela tenta trazer o pai para a escola, ela pede que o pai acompanhe o filho, mas eu preciso dar ao pai que não está dentro da sala de aula ferramentas para que ele acompanhe. Então, pelo Esponte, ele sabe as notas, os conteúdos de prova, as datas mais importantes, as ocorrências do filho, o que o filho fez ou deixou de fazer, e a coordenação pedagógica, ela consegue fazer todo esse acompanhamento do professor e do aluno. Hoje, se o aluno entra pela catraca da escola, a hora que ele entra, vai uma mensagem para o pai: seu filho chegou na escola. A hora que ele sai, seu filho saiu da escola. Porque tem aluno que às vezes o pai levanta, acorda ele vem para a escola e ele chega para o segundo horário. Mas ele saiu como se fosse para o primeiro. Então a gente tem essa preocupação e essa organização de comunicação ajuda muito, né? Então o pai que é atento, poxa, como que o meu filho chegou para o segundo horário se ele saiu para o primeiro? Onde ele estava? Então isso é uma ferramenta de suporte à família. Então eu enxergo hoje o Esponte como uma ferramenta muito completa que permite a coordenação pedagógica acompanhar o que está acontecendo dentro do colégio. É humanamente impossível, sem essa ferramenta, fazer toda essa gestão de como foi o desempenho de uma turma em determinada disciplina, como está sendo o desempenho de um aluno em diversas disciplinas.
fazer todos esses levantamentos com gráficos, com tabelas e propor melhorias mesmo, enxergar os gaps do colégio, enxergar qual processo ele precisa ser repensado, que não deu certo. Então, eu enxergo hoje o Sponte como uma ferramenta de gestão fundamental, porque a escola ela tem 3 pilares: é aluno, família e escola. Então, hoje, o Sponte ele é uma ferramenta que ele engloba os 3. A escola para, né? Ela para. Porque eu não faço chamada, eu não lanço para casa, eu não sei o que eu devo, o que eu pago, o que eu tenho para receber. Para a empresa. Segurança, controle. Então, eu já coloquei, eu gosto muito de aproximar dos alunos, eu tenho muito carinho, eu dou muito carinho e a gente recebe em troca. Aí um dia eu fui procurado por uma mãe e ela me perguntou assim: o que você fez com a minha filha? Isso é. O que você está falando? Não, porque lá na minha casa só fala seu nome. E ela trocou o nome das bonecas delas e colocou uma chama Ana, a outra chama Márcia e a outra chama Ana Márcia. Eu disse, tá bom. Eu fiquei muito feliz com isso. Depois teve um outro que virou para ele e falou assim essa semana, bem no comecinho, quando ele entrou, assim: ô tia, sabe por que eu te abraço de olho fechado? Ah, então, por quê? Nem vi que você estava de olho fechado, porque ele bate assim. Ah, porque você é minha estrela. Então são coisas assim que do nada você conquista, você faz, né? E se todo mundo caminhasse nessa direção de conquistar, de dar o amor e receber em troca, olha que ambiente gostoso que a escola se transforma, né? Acho que o professor também tem muito a aprender nesse sentido. O aluno não está acima dele, nem ele está abaixo do aluno, os dois estão assim. É a aprendizagem de mão dupla, né? Então, dos dois lados. Tudo que acontece aqui dentro, para o pai, tem que ser colocado da forma como aconteceu. A verdade tem que estar acima de tudo. Se a gente esconde, depois a família descobre alguma coisa que a gente omitiu, a gente perde a credibilidade. Então, e como a nossa escola é muito próxima da família, o aluno não é mais uma matrícula, a gente acompanha diariamente se ele fez para casa, se ele não fez, se ele fez os jogos das nossas plataformas, se ele não fez, se ele é colocado para fora de sala, a gente comunica ao pai, a gente não fica só com informação para a gente. Então, assim, é esse processo que a gente está evoluindo, graças a Deus, a gente está, pelo menos, percebendo a necessidade, porque eu acredito que a nossa empresa nunca vai ficar pronta, ela vai estar sempre em transformação. Então, assim, a transparência nossa é a nossa principal atitude, né? Agora, cada caso é cada família recebe de um jeito, cada família tem a sua, né, a sua forma de responder às questões da escola. Mas no dia a dia a gente reza bastante, eu sou muito católica, eu tenho muita fé que Deus está sempre aqui dentro, orientando as nossas atitudes, direcionando o nosso trabalho. Se não fosse assim, gente, 23 anos teria sido não. Mas eu gosto, além de também, o fato da gente gostar do que faz, isso que é mais leve, né? Quando a gente tomou consciência que era o único negócio da família, fez dele o único negócio da família. E a virada ainda maior com a chegada dos meus filhos. A pandemia. E orgulhosamente eu digo que eu não demiti nenhum funcionário e não deixei nenhum funcionário sem receber. Teve funcionário que ficou 14 meses em casa, recebendo uma parte paga pelo governo e complemento pela nossa escola. Eu acho que esse respeito que a gente fala o tempo todo, ele acontece com a equipe também. O aluno trazer o seu filho, meu ex-aluno trazer o filho dele para a escola. O que eu sinto para daqui a 5 anos é exatamente a data que mais ou menos eu me dei, né? Até porque eu quero descansar um pouquinho. Realmente criar essa estrutura para que os meus filhos possam assumir efetivamente o controle da escola. Eles já assumem quase tudo. E eu posso realmente ficar mais ausente. É um processo mesmo de organização. A gente precisa se reestruturar para que seja uma empresa que ela ande. Ela ande independente se eu estiver aqui ou não. As decisões têm que estar claras.
Diante desse cenário, nós tomamos essa decisão. Diante daquele, nós tomamos aquele. Vou reforçar a fala, né, da Ana Márcia, minha mãe. Hoje eu estou aqui seguindo os passos dela, né? Comecei ali no pedagógico junto com ela, aprendi muito com ela. E eu acredito que as pessoas precisam fazer educação porque elas amam. Talvez seja uma das poucas profissões que a gente não pode fazer porque eu preciso e porque pelo dinheiro, pelo financeiro. A educação ela precisa ser porque a gente gosta, porque a gente ama e porque a gente acredita que a gente pode fazer a diferença.